E aí, gente, tudo bem com vocês? Galera, vamos continuar aqui nossos estudos agora sobre Karl Marx e o trabalho, ok? Nós estamos aí na nossa temática de sociologia sobre o trabalho. Vimos aí um parâmetro geral sobre o trabalho e os seus aspectos que começaram desde uma compreensão como tortura, né, ali na Grécia Antiga, Roma, depois de servidão ali no período medieval, e aí entramos numa concepção moderna em relação ao trabalho, certo? Ali iluminados pelas correntes, né, que vêm ali do iluminismo, né? Iluminado pela razão iluminista, né, do Liberté, Fraternité, Égalité, do humanismo, né, e agora nós vamos ver as teorias, né, de alguns pensadores, de alguns filósofos, sociólogos sobre o trabalho nessa dinâmica aí de transformações referentes à relação do indivíduo que produz e do indivíduo que lucra com a produção, ok? Então vamos lá, gente. Antes da gente começar propriamente o Karl Marx, eu tenho que fazer essa introdução com você aqui, que eu já disse até no outro vídeo sobre o trabalho, tá? Então, nós vamos ver aqui o seguinte, gente. Para a sociologia, que é o nosso caminho aqui, o nosso direcionamento, ok? A vida cotidiana, gente, é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em determinado momento histórico, ok? Vou repetir, gente. Vamos lá. A vida cotidiana, o nosso dia a dia, é marcada profundamente, absolutamente, pelo modo como as relações de trabalho se apresentam, certo? Em determinado momento histórico. Lembra o que eu disse? Que o Karl Marx vai falar? Que a história da humanidade é a história dos meios de produção? Bem, aqui sociologicamente a gente pode entender assim também. Certo? Então vamos lá. Sabendo que é impossível também, nós temos que compreender isso, gente, que é impossível dissociar, separar, ok? A esfera do trabalho dos tipos de relação social que existem na sociedade naquele momento, ok? As relações sociais vigentes nos mais variados contextos históricos, ok? O mundo do trabalho, ele é determinado a partir das transformações socioeconômicas e políticas que acontecem no decorrer da história, né? E determinadas principalmente pelo grupo dominante, né? E isso é tão grave, gente, que esse grupo dominante ele vai conseguir transformar o indivíduo, a vida do indivíduo, em uma mercadoria. A força desse indivíduo, a mão de obra desse indivíduo, em mais uma mercadoria. Okay? Então é importante a gente compreender na visão do Marx, né, essa questão desse condicionamento. O indivíduo acaba sendo condicionado a uma coisa, a um objeto. É aí onde nós vamos ter uma coisa chamada alienação, que vocês vão ver mais na frente. Beleza? Continuando aqui, gente. Então, gente, a partir de agora nós vamos analisar essas teorias, certo? As teorias de Max Weber e de Emile Durkheim, beleza? Então, começando aqui, gente. Então, gente, nós vamos falar de Karl Marx, que nasceu em 1818 e faleceu em 1883, ok? Ele escreveu inúmeros livros, certo? Só que nós vamos pegar aqui mais na perspectiva de O Capital, de 1867, certo? E nós vamos falar aqui, gente, sobre a luta de classe, sobre a mais-valia, vamos falar sobre o trabalhador de uma forma a qual a gente possa compreender, né, de fato, a visão em que Karl Marx fala da luta do proletariado, não é? E da revolução do proletariado, não é? Então eu espero que eu possa ser claro, objetivo. E aqui, gente, deixando claro, sem nenhum tipo de direcionamento político, ok? O nosso intuito aqui, claramente, é sabermos de forma científica a teoria desse grande pensador. Que uma das coisas que a gente não pode questionar é que ele foi realmente um grande pensador, assim como Max Weber, assim como Emile Durkheim. E nós vamos ver também esses outros dois que eu acabei de dizer, certo? Mas nós vamos iniciar aqui o caminho em relação ao trabalho, em relação à concepção sobre o trabalho, né? Uma concepção clássica, com Karl Marx, beleza, gente? Como eu já disse, clássica, né? Karl Marx, gente, é um dos autores clássicos da sociologia. Seu pensamento em relação à sociedade capitalista, gente, vai poder, assim, nos permitir, ok, construir uma reflexão crítica sobre as relações de produção e as suas consequências para a sociedade, ok, gente? Então, nós vamos ter aí, com a questão do materialismo histórico e dialético, que é o método marxista, né, de análise, nós vamos ter uma compreensão sobre a dinâmica, como eu acabei de dizer no início, essa dinâmica relacionada, né, entre indivíduo e entre instituições, entre o indivíduo que produz, né, que gera lucro, e o indivíduo que se beneficia com o lucro, o burguês, ok? Então nós vamos ter essa concepção aí. Então é isso, gente. Nós vamos ver tanto as relações de produção como as consequências dessa relação de produção entre o indivíduo que produz e gera riqueza e o indivíduo que é beneficiado com essa riqueza e lucra, né? Então, nós vamos ter aí essa luta de classes, e como diz Karl Marx, eu sei que já é batido, você já deve ter escutado isso de outras pessoas, do seu professor de história, enfim, do seu professor de geografia, falando de geopolítica, né, economia e tudo, você já deve ter escutado isso,
que para Karl Marx, né, o motor da história é a luta de classes. Por quê? Segundo Karl Marx, gente, a história da humanidade é a história da luta de classes, ok? Não tem desvinculação entre a história da produção e a história da humanidade. Não, a história da humanidade é uma história de produção material, de sobrevivência, não é? Então, é importante, né? E segundo essa luta de classes, segundo o que o Karl Marx vai falar, né, gente, é aí que tem início na luta de classes, em que Karl Marx vai definir que é nesse momento que nós vamos ter a apropriação dos meios de produção pelo burguês, não é? E esse burguês, ele vai determinar, né, o lucro, vai determinar a produção, vai determinar a vida dos indivíduos, não é? Determinar o lucro, determinar a produção, a vida dos indivíduos. Como assim, professor? Vamos ver agora. Beleza? Toca na mão do pai, toca na mão do pai, toca na mão do pai, vai. Então, gente, começando por Karl Marx, ok? Ele examinou, gente, o universo do trabalho na caracterização e na compreensão da vida social, ok? Então, assim, para Karl Marx, gente, a divisão social do trabalho, ou seja, professor, o que é a divisão social do trabalho? São os novos tipos de mecanismos, são os novos tipos de processamento, são os novos tipos de tempo e de desenvolvimento e de produção, né? É essa divisão quantitativa, né, processual, na linha de montagem, na linha produtiva, ok? Também a divisão social do trabalho, gente, é essa diferenciação da produção, dos ramos de produção, quando se fala de quê? Da questão do campo, né, da agricultura, quando se fala da indústria, da fábrica, né? E também na diferenciação processual, como eu disse aqui, não só estrutural, mas processual, numa linha de produção, vamos dizer assim, né? Na questão individual também do indivíduo. Seja o indivíduo na oficina, seja o indivíduo na fábrica, seja o indivíduo na linha de montagem de um produto, enfim. Então, gente, é na diversidade dos meios e modos de produção que agora foram quantificados, né? E foram colocados mais de forma diversificada, não é? Então é importante a gente compreender aí os meios de produção dentro dessa divisão social do trabalho, beleza? Então, para Karl Marx, ele entende que essa divisão social do trabalho é um processo que vai fracionando o trabalho, né? Que ele vai ali diversificando os modos de produção, os modos de gerar excedente, né? De gerar riqueza, né? E isso nada mais é, gente, do que um desenvolvimento da própria sociedade, da sociedade capitalista, ok? O próprio desenvolvimento para geração de lucro. Tranquilo? Então, o trabalhador nesse processo, ele vai se dinamizando, ele vai se condicionando, né? Numa fala crítica, ele vai se condicionando, ele vai se alienando. Numa fala progressista, ele vai se qualificando, ele vai se adaptando, né, àquela nova dinâmica, aquele novo ritmo, ok? Então, gente, segundo Karl Marx, nós vamos ter aí a divisão social do trabalho que acompanha o desenvolvimento das sociedades, ok? E Karl Marx, gente, ele traz os estágios da divisão social do trabalho, né, na análise dele, né, que vão mudando de acordo com os diferentes modos de produção existentes ao longo da história, beleza? Então ele traz uns pontos muito interessantes para a gente ir analisando esse modo de produção, essa dinâmica social, esse desenvolvimento econômico aí a partir dos meios de produção, dessa relação de produção, beleza? Então vamos lá, gente, vamos para esses pontos. Karl Marx parte do princípio da divisão da sociedade em classes, certo? E essa divisão da sociedade em classes é definida essencialmente pela posição ocupada pelos indivíduos. Em que, professor? No processo de produção, nos meios de produção ou no processo de produtividade, ok? Então, a posição onde esses indivíduos estão, onde essas classes estão, determinam aí as relações de produção, ok? Nós temos aí, gente, os proletários que são donos da sua força de trabalho, certo? Da sua mão de obra. E nós temos os burgueses que são donos dos meios de produção. E aí eu trago para vocês aquela compreensão daquela pirâmidezinha, né? Mais uma pirâmide, né? Que nós temos embaixo infraestrutura e temos em cima superestrutura. A infraestrutura, gente, é justamente esse ponto que eu estou trazendo para vocês aqui. Que ponto é esse, professor? Nós vamos ter aqui as relações econômicas, as relações sociais baseadas pela economia, e no caso a economia capitalista, é a infraestrutura, é a base que vai fundamentar as outras relações provenientes desta base, ok? E na superestrutura nós vamos ter o Estado, nós vamos ter a escola, a igreja, nós vamos ter o trabalho de uma forma macro, né? As formas diversificadas de trabalho, né? Nós vamos ter aí, gente, toda uma estrutura midiática também que vai servir para quê? Ah, ia esquecendo, falei do Estado e não disso, da justiça, do direito, né? Nós vamos ter aí a justiça, o direito, a mídia, o Estado, a escola, nós vamos ter a família, a igreja, tudo isso, gente, sendo transformado, sendo desenvolvido e transformado dentro de uma lógica do capital. O que eu quero dizer com isso? É que, segundo Karl Marx, gente, as argumentações, vamos dizer assim, a ideologia que vai ser passada nessas instituições será a ideologia do capital.
né? É aí onde você vai encontrar respostas, por exemplo, quando você pergunta por que existe desigualdade no mundo, vai vir uma pessoa e vai dizer assim, sempre foi assim, meu filho. Desde que o mundo é mundo, foi assim. Você vai ver, por exemplo, políticos, né, sendo beneficiados em nome do capital. Né? Você vai ver leis sendo estabelecidas para a invasão de terras indígenas, por exemplo. E tudo isso para beneficiar quem? O agronegócio. Né? Para beneficiar quem? Os banqueiros. Para beneficiar quem? Os investidores. Né? Você vai ver leis que vão cortar os direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque cortar direitos dos trabalhadores interessa o patrão. Interessa o indivíduo que quer lucro, né? E é tudo isso que o Karl Marx está dizendo. Então perceba que quando nós falamos de proletariado e falamos de burguesia, nós estamos falando de fato de luta de interesses, né? Interesses de uma classe que quer sobreviver, que quer viver bem, né? Que quer sair do estado de sobrevivência para viver de fato bem. E nós identificamos uma outra classe que vive com privilégios e luxo, né? Vive com privilégios, luxo, vive com articulações, vive em um patamar que é diferente do patamar do outro. Né? Então é importante nós pensarmos nessa luta de classe dessa forma, que nós vamos ter toda uma estrutura que vai beneficiar um e que não vai beneficiar o outro, né? Que vai dar um mínimo para o outro, dizendo que é o bastante, dizendo que em outras épocas vocês nunca tiveram isso e agora tem que agradecer porque tem esse pouco, certo? Então perceba que a luta de classes ela é preenchida por isso, por essa narrativa de transformação, por essa narrativa de dignidade, onde o trabalhador busca transformar a sua vida para ter uma vida mais digna, e você vai ver uma outra narrativa que vai dizer que vocês têm que se contentar, vocês proletários têm que se contentar com isso que nós estamos dando, nós da burguesia. Né? Vocês não podem comprar um iPhone? Pois é, então agradeça ao sistema capitalista, agradeça a toda essa estrutura. Então perceba que de um lado nós vamos ter esses indivíduos que vão estar no topo, que vão ser beneficiados por políticas, que vão ser beneficiados por famílias, que vão ser beneficiados por toda uma estrutura organizada a partir do capital, a partir da economia. E outra estrutura que não vai ser. Beleza? Então, gente, por isso que nós vamos ter de um lado os conservadores, que vão querer conservar essas estruturas, que vão querer conservar essas instituições, que valorizam o que eles são, ok? E nós vamos ter uma outra estrutura que quer a transformação, que quer a luta, né? Que quer ter comida na mesa, que quer ter uma casa, que quer poder conseguir a sua terra para plantar, enfim. Então, perceba que nós vamos ter esse confronto aqui. E isso faz a luta de classe segundo Karl Marx, beleza? Então, gente, o nosso autor aqui, ele identifica justamente isso, né? Que essa luta de classe é em relação a proprietários ou não dos meios de produção. Essa luta de classe se refere às pessoas que são proprietárias dos meios de produção ou não são proprietárias do meio de produção. Ou seja, proprietárias do meio de produção os burgueses e não proprietários do meio de produção o proletariado. Beleza? Então, gente, Karl Marx ele identifica 3 elementos no processo de trabalho, ok? 3 elementos nesse processo de divisão social do trabalho. A primeira, gente, é a força do trabalho, o primeiro ponto. Anote aí no seu caderno, ok? Ó. Aliás, tudo que eu já falei é para você anotar no seu caderno, desde o proletário à burguesia, a piramidezinha que eu disse para vocês, enfim. Então, faltando aqui, você coloca aí no seu caderno esses 3 elementos no processo de trabalho que Karl Marx vai falar, certo, gente? Então, o primeiro que você vai anotar no seu caderno aí é a força de trabalho. O segundo, gente, é o objeto de trabalho. E o terceiro é o meio de trabalho, beleza? Então, vamos definir agora, gente, cada uma dessas aqui, tá bom? Vamos definir? Então, gente, vamos falar aqui sobre os pontos, né, que Karl Marx trouxe aqui para a gente analisar essa divisão social do trabalho e essa divisão da sociedade aí capitalista, né? Então vamos lá. Nós temos primeiro, gente, a força de trabalho, beleza? O que é a força de trabalho, gente? É o potencial humano de transformação, né? É o potencial humano de se engajar e de transformar algo, né? De gerar um produto, né? Então, assim, é a força do indivíduo em pegar aquela matéria-prima, em se enquadrar naquele sistema e gerar lucro. Né, de transformar algo em um produto, transformar algo em uma produção. Não é? Então é o potencial humano, a força de trabalho. O segundo ponto, gente, nós vamos ter aí, é justamente o objeto de trabalho, certo? É aquilo ou que, né, vai ser modificado pelo trabalhador, né? Vai ser modificado pelo que eu falei da força de trabalho, vai ser modificado pela atividade humana, ou seja, a força de trabalho, beleza? Então, gente, no terceiro ponto nós temos aí o meio de trabalho. E quando eu falo de meio de trabalho, gente, eu falo tanto das ferramentas, né, como também do espaço, do local, onde vai ser produzido, né, os produtos, né, onde serão processados a matéria-prima e vai ser produzido o produto final, beleza? Então, assim, gente, qual seria a definição que a gente pode colocar aqui? Vamos lá. Os instrumentos, ou ferramentas, ou máquinas utilizadas para produzir os itens, os objetos, né, a mercadoria, né, e também o espaço em que são produzidas essas mercadorias, esses produtos, ok? Então, toda essa estrutura onde nós vamos ter os instrumentos utilizados, onde nós vamos ter as máquinas utilizadas, as ferramentas,
são os meios de trabalho, ok? Então, assim, né, sabendo, gente, disso, nós temos que pensar o quê? Que nas sociedades capitalistas, gente, o trabalho serve para produzir uma mercadoria com valor de troca, ok? Então, assim, não existe produção de coisa que não vai ser vendida, gente, e ainda mais no sistema capitalista. O que é produzido com valor de troca, com valor de compra, ok? Então, repetindo, gente, o trabalho serve para produzir uma mercadoria com valor de troca, ou seja, destinada para a venda, certo? Destinada para a venda. E essa mercadoria, gente, é propriedade do burguês, ok, gente? O excedente econômico que é gerado dessas mercadorias, né, é o lucro. E esse lucro é propriamente do burguês. Por quê? Porque na narrativa aqui, ele investe na máquina, ele investe no funcionário, ele investe na estrutura. Então, tudo que o trabalhador, né, o operário, o proletário produz, acaba sendo em grande maioria do patrão, do cara que paga por tudo isso, entendeu? Então o que acontece, gente? Nós temos aqui, né, todo o lucro obtido com a venda e troca, né, fica com o burguês, fica com esse indivíduo, usando essa máxima. E eu já estou até adiantando aqui um pouco para você a concepção de mais-valia, ok? Então, repetindo aqui, gente, ó, o excedente gerado a partir dos produtos que foram ali processados, que foram feitos, né, a mercadoria, né, que foi produzida, né, o lucro que é feito em cima dessa mercadoria é do burguês, é do patrão, beleza? E é aí que começa toda a confusão, né, em relação à luta de classes também, além de falar dessa questão essencial que eu já disse do proletário e do burguês, né, da infra e da superestrutura, também é essa contradição aqui. E contradição por quê? Porque você vai ver um indivíduo que vende a sua mão de obra, que passa horas e horas sendo condicionado naquele processo de produção da mercadoria, e aquele indivíduo não vai ganhar um salário adequado com as horas e com o desgaste e com o tempo dele ali de serviço. Beleza? Enquanto também, em contrapartida, o indivíduo vai lucrar muito mais em cima de cada trabalhador, não é? De cada trabalho dos trabalhadores, vamos dizer assim, não condizendo com o trabalho dele, né? Ah, já, mas o patrão investiu, não sei o que, o cara injetou dinheiro e tudo, beleza, só que ele gera 3 vezes, 10 vezes mais o dinheiro dele, né? Em relação, é aquela coisa, ele paga 10 vezes o salário e a manutenção e o investimento que ele fez na estrutura, nas ferramentas, nas máquinas, nos indivíduos que estão dentro da fábrica, ele paga, né, isso já no lucro que ele recebeu. Então ele poderia muito bem disponibilizar um salário melhor, um salário digno aos trabalhadores, né, e também ter o seu lucro, né, só que não é bem assim, não é? Então vamos aqui, gente.